Bom, quando se fala em saúde emocional e espiritual da igreja local, nós estamos falando de povo, de gente, pessoas, organismo. Se fosse máquina, seria mais fácil de lidar. Mas como é gente, então exige um pouco mais daquilo que nós entendemos pelo que nós vimos. A gente tem que fazer um balanço do que nós vimos, o que nós sentimos, pensamos e cremos, com o que o povo também imagina, sente, pensa e crê. E aí tem que ser feita uma ponte. Quando um pastor, uma pastora toma posição sozinha, dirige a igreja através do seu estereótipo, ele vai ter um grande problema. Primeiro que ele vai segregar o rebanho, segundo que ele vai afastar pessoas e trazer outras. Bom, até certo ponto eu não sei até quando isso pode ser benéfico ou maléfico, mas o caminho mais tranquilo é quando você tem uma leitura pessoal sua e entende qual é a leitura pessoal dos outros. Eu quero que você lembre quando Cristo chegou por discípulos e disse assim, olha, me dá um feedback aí, o que eles estão falando de mim? O que eles pensam de mim? Então, havia uma preocupação. É claro que o que eles pensavam não ia mudar a missão de Jesus em nada. Mas ele está dando aí um código, né? Em que existe duas realidades que têm que serem trabalhadas para unificar numa terceira. Não digo nem duas formarem uma. Eu digo duas realidades para formar uma terceira, ou seja, a afluente de cada um, que pode ser somado. Bom, a primeira coisa que eu quero colocar nessa primeira aula sobre o nosso tema de curso Saúde Emocional e Espiritual é a questão da crença nuclear de uma igreja produtiva. O que seria uma crença nuclear de uma igreja produtiva? A crença nuclear é a primeira crença que eu tenho, é como uma primícia, primeira lei. A crença nuclear. Eu acho que todo pastor, pastora, missionário, que quer atingir a saúde emocional da sua igreja espiritual, ele deve partir desse conceito, o conceito nuclear, que é: como farei para impactar a minha cidade? Vamos supor que a sua cidade tenha 3 milhões de habitantes, uma exposição. A pergunta deve ser todas as manhãs: o que farei para impactar 3 milhões de pessoas? Deve haver um plano. Deus lhe deu ali um rebanho para você cuidar. Está ali, ele está ali, é o seu rebanho. Então essa é a primeira coisa que eu preciso perguntar. Como farei para impactar? Escreva isso, pensa nisso, acorde com isso todos os dias. O que farei para impactar a minha comunidade, a minha cidade? O que farei para impactar a minha cidade? Eu poderia gastar mais tempo nisso aqui, daria um sermão, isso aí. Agora temos que também alcançar o fator RH e RI. Qual que é o fator RH e RI? RH, recursos humanos. RI, recurso instrumental. Olha, você só poderá fazer algo a partir disso. Qual o seu recurso humano e qual o seu recurso instrumental? Essas duas coisas têm que estarem juntas. É o que você tem. Pensa aí, o que você tem hoje? Qual que é a sua realidade de igreja hoje? Nós não estamos nem inventando na questão emocional e espiritual. Nós estamos preparando o caminho. O que eu tenho de RH? O que eu tenho de RI? O que eu tenho nas minhas mãos para que eu possa somar? E aí, eu venho com o conceito do Martin Robinson, da Mission Together, que foi um dos professores meus do mestrado que eu fiz, que ele disse uma frase interessante: nada Deus fará se não for através do seu povo. Ou seja, Deus usa um povo para falar com povos. Deus usa um povo para falar com povos. Deus quer usar a sua igreja local para falar com a sua cidade. A sua cidade está cheia de povos. Povos que eu falo no sentido de segmentos, nichos, segmentos de pessoas, de pensamentos, a vertente empresarial e social, cultural da sua cidade, a cidade multicultural. Ou seja, povos que estão aí. E Deus quer usar o seu povo, o seu mesmo aí. Literalmente. Então, olha, já vimos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, a crença nuclear. Como farei para impactar a minha comunidade? Depois, os fatores RH e RI. O que você tem na mão? Não se iluda. Não se iluda. O que você tem na mão? Depois, esse conceito do Martin Robinson. Nada Deus fará através do seu, se não for através do seu povo. Nada Deus fará se não for através do seu povo. E aí, eu encerro com a iniciativa Harvey, One More Soul, ou seja, uma alma, mais uma alma, ou
pelo menos mais uma alma. Saindo do conceito macro para atingir o conceito micro. A gente peca aí, a gente erra aí. Nesse afã de querer fazer tudo, de resolver tudo, de mostrar que sabe mais, que faz mais, que tem mais, a gente peca. Porque a gente se ilude com o macro grupo. A ideia aqui é você trabalhar o micro para atingir o macro. Ou seja, é centrífugo. Você sai do centro para alimentar as pontas. E não centrípeto. Você vê a multidão para alimentar a sua igreja. Não, a multidão vai vir sim. O teu trabalho vai trazer a multidão. Mas agora é hora de trabalhar com o micro. Então pensa um pouco aí. Anota as coisas que nós falamos agora nessa primeira aula. Como impactaria a minha cidade? Como impactarei 3 milhões de pessoas? De que forma impactarei? Eu preciso definir, eu tenho que definir isso. Isso tem que estar claro. O que eu tenho na mão? O RH e o RI. O que eu tenho de humanos e instrumental? De aparelhos, de coisas que eu posso usar e de pessoas que possam me ajudar. Eu preciso pensar aqui que Deus só fará na cidade através de nós. Não tem outro povo, a não ser a gente. E por último, esse sentimento de uma alma a mais. Cuidado com a sedução do macro. E empenhe-se, apaixone-se pelo micro. Trabalhe as pequenas partes. Aos poucos, sinergeticamente, elas vão crescer. E você vai atingir o teu objetivo. Nós estamos entrando daqui a pouco já na saúde espiritual e emocional. Aliás, já estamos aqui mexendo na saúde espiritual, tá bom? Essa é a sua mini aula do curso de gestão ministerial, né? Gestão ministerial com especialização em eclesiologia. Desta feita, estamos falando sobre saúde emocional e espiritual da igreja. Até a próxima aula. Espero você.